18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix, 6 horas e 1 minuto. Boa noite pra você que está ligado na 100,7. Começa agora, hein? Juntos, o programa 18 horas. Hoje, quinta-feira, 30 de setembro. Setembro já foi, hein, Cid Soares? Ano 2021. Acabou, hein? Mais um ano aí. Faltam outubro, novembro e dezembro agora pro final do ano aí. 3 meses, não é isso, Cid? Boa noite, tudo bem? Chegando no finzinho, né? Vamos lá. Natal praticamente. Vamos aí. É verdade. Esse ano voou, cara. Boa noite, Cid. Tudo certo, certo, querido. né? Tudo certo. Tudo bacana. 6 e 1. 18 horas. Vamos juntos aí, começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é quinta-feira, 30 de setembro de 2021. Mix. Olha, o colapso no sistema de saúde do estado continua refletindo no atendimento de pacientes aqui no estado do Amazonas. Ontem mostramos aqui no 18 horas que a falta de médicos na Fundação Secom está comprometendo o atendimento de pessoas que procuram o tratamento de câncer aqui na capital. Pois é, a situação de caos se vê também no interior do estado, né? No hospital Padre Colombo, em Parintins, por exemplo, o atendimento materno-infantil tem deixado sobrecarregado o hospital, que registra longas filas para atendimento e preocupa as grávidas da cidade. Esse dia, o Hospital Padre Colombo, da Diocese de Parintins, e que está ligado ao SUS, tem realizado exclusivamente o atendimento materno-infantil no município desde o início da pandemia. Nos últimos meses, a unidade tem registrado a sobrecarga no atendimento às grávidas. Faltam leitos e as mulheres estão dando à luz nos corredores da unidade. Pois é, o hospital dispõe atualmente de 23 leitos para mulheres que dão à luz, número insuficiente diante da demanda crescente de nascimentos na região de Parintins. Até setembro desse ano, 1.423 partos já foram realizados no hospital, número que já ultrapassou o total registrado em 2018 e 2019. Está caminhando aí para superar 2020, quando 1.852 nascimentos já foram registrados. E em meio aí ao iminente colapso, a Defensoria Pública do Estado resolveu intervir. Realizou uma inspeção na unidade que constatou o drama das grávidas. Uma recomendação foi expedida pela Defensoria cobrando providências da Prefeitura e do Governo do Estado para solucionar imediatamente o problema. Para quem vive o sonho de ser mãe, o desejo é que a situação do município não transforme esse momento, esse sonho em pesadelo. E olha só, Carlão, um vídeo que está circulando aí no WhatsApp mostra recém-nascido chorando com forte calor na maternidade Nazira Dal, que está com problemas no sistema de ar-condicionado. A prioridade do governo Wilson Lima definitivamente não é a saúde. Colocar recém-nascidos numa sala fechada nesse calor amazônico é muita maldade. É uma crueldade. Sim. Com esses bebês e mães. Falta aí, Cid Soares e ouvintes em 100,7, o quê? Sensibilidade por parte do governo e de sua equipe. O sofrimento das pessoas não sensibiliza o governador Wilson Lima para agir de forma imediata e socorrer quem está precisando nesse momento na rede estadual de saúde. Por comportamento assim, faltou oxigênio em janeiro desse ano nas unidades de saúde e dezenas de pessoas morreram asfixiadas. É um político que governa de costas para o povo e por isso, somente por isso, há tantos problemas aqui no nosso estado. Problemas simples que poderiam ser resolvidos aí se tivesse planejamento, gestão, né, que está faltando. Principalmente vontade política de atender dignamente as pessoas que precisam de auxílio médico. Você está ouvindo 18 horas. Olha, artigo científico publicado ontem afirma que a estratégia de Wilson Lima de retorno das aulas presenciais foi a responsável pela segunda onda da Covid-19 aqui no estado do Amazonas. Produzido por um grupo de pesquisadores, o artigo afirma que a combinação do governador do Amazonas e do presidente Bolsonaro para alcançar a imunidade de rebanho gerou variante Gama. É uma das mais transmissíveis do mundo. E a denúncia é do biólogo e doutorando do INPA, Lucas Ferrante, um dos autores do artigo científico. Mais detalhes nós vamos conferir agora na reportagem de Júlia Gomes. Produzido por um grupo de pesquisadores, o estudo descarta que a variante Gama, uma das mais transmissíveis do mundo, foi a responsável pela segunda onda de Covid aqui no Amazonas.
O artigo científico, publicado na quarta-feira, afirma que a estratégia de Wilson Lima de retorno das aulas presenciais foi a responsável pelo segundo pico da doença no estado, que vitimou milhares de amazonenses e, mais uma vez, colocou o sistema de saúde público em colapso. O estudo revela ainda que a capital amazonense nunca esteve perto de alcançar a imunidade de rebanho e afirma que a combinação do governador Wilson Lima e do presidente Bolsonaro para alcançar a imunidade coletiva causou a segunda onda de Covid e o surgimento da variante Gama, antes denominada de P1. A denúncia é do biólogo e doutorando do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Lucas Ferrante, um dos autores do artigo científico. Na verdade, a segunda onda que gerou a variante Gama. Isso é extremamente importante porque comprova-se que houve negligência do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, do ministro da Saúde na época, Eduardo Pazuello, e do governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, em combinar uma estratégia justamente para fazer a população alcançar a imunidade de rebanho, o que gerou a segunda onda no estado do Amazonas e também fez com que surgisse uma das variantes mais transmissivas do mundo, a variante Gama, que é responsável por 2/3 das mortes no Brasil. Os pesquisadores analisaram a vulnerabilidade de Manaus, avaliando as pessoas que tiveram contato com o vírus e que depois de 240 dias perderam a imunidade naturalmente adquirida e que por isso é extremamente importante a vacina. O estudo foi produzido pelo mesmo grupo de pesquisadores que em agosto do ano passado anunciou a segunda onda da Covid no Amazonas. O artigo publicado agora também não descarta a possibilidade de uma terceira onda. Dados índices de Manaus de vacinação ainda serem baixos, Manaus corre o risco de uma terceira onda. No início do ano, nós falávamos que era possível uma terceira onda e que apenas a vacinação só postergaria essa onda, que é o que está acontecendo. O Manaus imuniza 100% da população dentro dos próximos 2 meses, ou de fato nós teremos uma terceira onda ainda em 2021, início de 2022. Isso é extremamente importante para que se tome, de fato, uma atitude para frear mais uma catástrofe sobre a cidade de Manaus via negligência do poder público. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Olha, o vice-prefeito de Manaus, o Marcos Rota, passou por cirurgia, na manhã desta quinta-feira. Cirurgia de hérnia, a qual o vice-prefeito e também secretário municipal de infraestrutura foi submetido, foi considerada um sucesso pela equipe médica e ele passa bem. Pois é, o Marcos Rota segue no hospital, já no apartamento clínico, para acompanhamento médico e deve ser liberado para repouso domiciliar o mais breve possível. O vice-prefeito já era acompanhado por sua equipe médica e chegou andando ao hospital com apenas desconforto. A opção da cirurgia foi da equipe médica para evitar transtornos e complicações futuras. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 10 minutos. Boa noite para você em 100,7 na sintonia certa. Você que está no melhor mix do Brasil até às 7 da noite. A notícia, a informação para você em mais uma edição do 18 horas. E agora nós vamos direto para Brasília. Nós vamos falar com o nosso correspondente no programa 18 horas. Boa noite, Carlos Eduardo Matos. Então, nós temos pesquisa nova para presidente da República. É isso mesmo? Boa noite, Marcos. Beleza? Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid. Boa noite a todos. Foram divulgadas, na verdade, 2 pesquisas, a do Poder Data e do IPESP, mas ambas apresentam resultados semelhantes que a liderança do ex-presidente Lula nas eleições de 2022. Em um cenário de primeiro turno, o Poder Data aponta que Lula tem 40% das intenções de voto contra 30% do presidente Jair Bolsonaro. A IPESP aponta que Lula tem 43% e Bolsonaro tem 28%. Nos 2 institutos, Ciro Gomes aparece em terceiro, variando entre 5% e 11% nas intenções de voto. A briga, na verdade, está lá embaixo, entre o governador de São Paulo, João Dória, que aparece com 5%,
e o ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, com 4%. O resto vem lá atrás. O apresentador de TV José Luiz da Atena, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o senador Alessandro Vieira. No cenário de segundo turno, Cid, Carlão, o Poder Data indica que Lula aparece com 45% das intenções de voto contra 30% do presidente Jair Bolsonaro. Já o IPESP indica que Lula venceria Bolsonaro no primeiro turno, já que ele tem 50% das intenções de voto e Bolsonaro 31%. Nós estamos praticamente a um ano das eleições. Parece muito, mas alguns analistas políticos acreditam que os resultados das pesquisas não deverão mudar até lá. Pode haver uma oscilação, o resultado deve permanecer até o de 2022. Sobre essas duas pesquisas, a gente pode observar pontos importantes. O primeiro é a consolidação, polarização política entre a esquerda representada pelo ex-presidente Lula e a direita representada pelo presidente Jair Bolsonaro. E o segundo ponto é a falta de vigor da terceira via política, que não consegue evoluir na opinião pública. Talvez com a fusão entre o DEM e o PSL, a fusão do partido vai se transformar no União Brasil, como a gente já falou aqui, talvez essa terceira via possa despontar lá na frente e possa talvez alterar os resultados entre os dois extremos. O terceiro ponto, gente, é que o estanque do PSDB nessas eleições. João Dória, que no ano passado despontou com o avanço da vacinação no estado de São Paulo, fez todo aquele trabalho que colocou no chinelo o presidente Jair Bolsonaro na época, perdeu muita força nessa caminhada e pode perder espaço para o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que também aparece nas pesquisas com 4% das intenções de voto. Carlão. Ok, tá bem, né, disputado aí então, essas são as primeiras pesquisas já definindo aí essa situação, né? Você disse que tem um ano ainda pela frente aí, mas você acha que realmente não muda toda essa situação aí? Eu acho que vai ter umas variações aí, né? Tem. A oscilação, a diferença entre Bolsonaro e Lula é grande, né? Conforme as duas pesquisas. Mas eu acredito que o que pode mudar é a terceira via. Tá vendo aí um super partido, um partido grande, e talvez possa tirar votos de ambas as pontas. Ok, sobre a CPI da pandemia, como é que tá? O presidente da comissão, senador Omar Aziz, marcou para o dia 20 de outubro a leitura do relatório. Como que nós estamos aí nessa situação, aí nessa novela da CPI aí em Brasília, na capital federal? Ô Carlão, foi anunciado hoje pelo presidente da CPI, o senador Omar Aziz, a leitura do relatório final, marcada para o dia 19 de outubro, votação desse relatório no dia 20, no dia seguinte. Até lá teremos 2 semanas de trabalho. O senador disse que pretende chamar apenas um médico funcionário da Prevent Senior, mas ele vai deixar essa agenda em aberto caso a CPI queira fazer novas convocações. Acontece que estamos na reta final da CPI da Covid-19. Foram 5 meses de muitos depoimentos, muitas polêmicas e embates acalorados entre os senadores independentes, os da oposição e os senadores da ala governista. E até embates entre senadores e os depoentes, as pessoas que foram lá para usar depoimento, principalmente ligados ao presidente Bolsonaro. É importante dizer que a CPI jogou luz em casos que ficaram obscuros nessa pandemia. Se a gente puxar na memória, a CPI descobriu a existência, primeiramente, de um gabinete paralelo de aconselhamento Bolsonaro. Descobriu a falta de autonomia do Ministério da Saúde. Descobriu que foram feitas escolhas ideológicas que interferiram na de vacinas, atrasando a vacinação em todo o país. E descobriu um esquema de corrupção de compra de vacinas que estava prestes a ser concretizado. No caso do Amazonas, a CPI descobriu que houve uma falha de comunicação grave entre o governo federal e o governo do Amazonas no que se refere ao apoio imediato aos pacientes que estavam sofrendo com a falta de oxigênio nos hospitais. E sobre a falta de oxigênio, a CPI descobriu que o governo do Amazonas falhou de forma grosseira no contrato de fornecimento de oxigênio aos hospitais. Apesar de tudo isso, a gente percebe que o Amazonas pode ficar um pouco para trás nesse relatório final da CPI. Hoje, o senador Omar Aziz, que mais uma vez tergiversou sobre o indiciamento do governador Wilson Lima. Vamos ouvir o que ele disse durante uma entrevista coletiva.
Nós estamos há 5 meses. Eu acho que esses 5 meses que nós estamos aí, avançamos muito nas investigações. Agora, muitas coisas que a gente não conseguiu avançar, tenho certeza que outros órgãos que serão entregues os relatórios irão avançar nessas investigações. Senador, no relatório da CPI, inclui o governador do Amazonas, Wilson Lima? Não, inclui o Amazonas, num todo, não só o governador Wilson Lima. O Amazonas foi usado como cobaia no tratamento precoce. Então é isso que vai ter lá. O governador Wilson Lima, ele já se tornou réu no STJ, as denúncias que tem contra ele. Obrigada, presidente. Já não dá mais. O governador será indiciado, senador? Deixa eu passar aqui, amigo. Ouvimos aí o senador, né? O Omar Aziz, que é o presidente lá da CPI. Ele ouviu a pergunta, será, Carlos? Você ouviu lá? Ela fizeram, né? Ele ouviu, ele passou... tinha muita gente, ele estava ouvindo todo mundo. Ele passou batido, então... foi? Passou batido, mas o Luciano Hang ontem ele estava chegando, então as pessoas estavam quase que mudando o foco. Na hora eu perguntei, o governador vai ser indiciado? Eu estava ao ladinho dele. Sim. Não é possível que ele não tenha ouvido, mas eu acho que ele ouviu reversou. Ele deve ter ouvido sim. Agora, em contrapartida ao posicionamento do senador Omar, que ele passa por cima, né? Ele não responde. Eu conversei com a senadora Elisiane Gama, que é do estado de Pernambuco. Ela da ala de oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Ela está confiante no indiciamento do governador Wilson Lima. Vamos ouvir o que ela disse pra gente. O Amazonas, ele está no objeto principal da CPI, né? E naturalmente que tudo que nós ouvimos até agora requer, na verdade, um direcionamento e um indiciamento das pessoas que tiveram relação direta com o caso da omissão, por exemplo, no envio do oxigênio, que aí, na verdade, ao invés de oxigênio foi hidroxicloroquina, aquelas 120 mil comprimidos, enfim, através da Mara. Então, não há dúvida que haverá indiciamentos importantes em relação ao estado do Amazonas. A senhora acredita que o governador do Amazonas possa ser indiciado, mesmo com... A gente não ouviu ele aqui, né, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, isso acaba nos dando uma série de limitações. Mas eu, pessoalmente, acho que houve uma responsabilidade, porque o governo do estado e o governo federal, eles, politicamente, primeiro, eles eram alinhados, né, e depois deveria haver um entendimento de cumplicidade pelo bem da população. Ao contrário, a gente vê lá atrás, inclusive, ele chegou a suspender algumas medidas restritivas e aí isso acabou, na verdade, evidenciando o aumento do volume de proliferação do vírus. Então, são ações como essas que elas acabam sendo de negligência, de negacionismo, que acabam nos dando, na verdade, elemento de indiciamento. Ok, a senadora Elisiane Gama falando aqui para o 18 horas, não é isso, Carlos Eduardo? Tudo bem? Exatamente. Bora. Exatamente, Carlão. Vamos aguardar. Vamos. A CPI está chegando à sua reta final. Vamos continuar cobrando para que o Amazonas não fique sem resposta. Já tivemos, o STJ já fez a sua parte, agora vamos aguardar que a CPI faça a sua parte também e que o relatório seja firme. Ou quando eu disse que talvez que o Amazonas possa ficar para trás, o Amazonas vai ser incluído sim. Carlão e Cid, sim. O Amazonas vai ser incluído. O que a gente espera é que seja um indiciamento, que sejam denúncias contundentes contra o governador e contra os gestores estaduais, o ex-secretário de saúde, entre outras pessoas que participaram. Perdemos o contato, mas já tínhamos finalizado aí já a participação lá direto de Brasília. Conversamos com o Carlos Eduardo em mais uma edição do programa 18 horas direto de Brasília. Agora são 6 horas e 20 minutos e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, o Amazonas tem o segundo melhor desempenho do ano na geração de empregos, fechando o mês de agosto com um saldo de quase 6 mil novos trabalhadores. As informações são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério do Trabalho. Pois é, o setor de serviços foi responsável pela maior parte dos saldos de empregos no mês passado, aqui no estado. Confira agora os detalhes na reportagem de Júlia Gomes.
O Amazonas criou 5.847 novos postos de trabalho com carteira assinada no mês de agosto. Esse é o segundo melhor desempenho do ano. Em julho, a economia amazonense gerou 7.081 novos empregos. A capital, Manaus, foi responsável pela criação de 5.463 vagas abertas no mês passado. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho. O saldo positivo no mês de agosto é a diferença entre as contratações, que no estado somaram 19.883, e as demissões, que totalizaram 14.036. O setor de serviços foi o que mais contratou, 2.956 pessoas, seguido pelo comércio, com 959 novos trabalhadores. Em 2021, o Amazonas já acumula saldo de 25.394 vagas abertas. Ao todo, foram 130.714 contratações contra 105.320 demissões. E o desempenho do estado deve ficar ainda melhor nesse último trimestre do ano. Pelo menos é o que aposta o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Aderson Frota. Ele acredita numa retomada mais consistente da economia amazonense, com novas contratações devido ao período de fim de ano e de datas comerciais, como o Dia das Crianças, Black Friday e o Natal. Nós acreditamos que nós vamos ter uma retomada muito positiva da atividade comercial. Nós vamos tentar superar esses momentos difíceis pelo quais nós passamos, dificuldade de frete, aumento de matéria-prima, aumento de certos insumos que mexem com os custos da atividade comercial, mas nós aguardamos que, com a proximidade do final do ano, nós vamos ter um crescimento mais expressivo da atividade comercial, e isso faz automaticamente com que a gente tenha um melhor desempenho, uma contratação de mais gente em termos de emprego, e isso vai nos proporcionar um desenvolvimento mais harmônico e mais sustentável. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral nega recurso a José Melo e mantém o político inelegível para as eleições de 2022. Condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas a 8 anos de inelegibilidade por abuso de poder político econômico na campanha de 2014, o ex-governador José Melo não poderá disputar as eleições de 2022. Pois é, a decisão é do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Barroso, que negou o recurso da defesa e confirmou a sentença da Justiça Estadual. Mix. E ainda hoje, aqui no 18 horas, você vai ficar sabendo que o preço do gás veicular vendido em Manaus é um dos mais caros do país. Pois é, e que as aulas presenciais na UFAM só devem retornar em janeiro de 2022. 6h24, logo depois da primeira da playlist. 18 horas. Agora nós vamos voltar a Brasília, hein? Nós vamos falar lá com o nosso correspondente internacional lá no Distrito Federal, porque na primeira participação dele caiu a linha e ficou faltando nós completarmos. Tem um assunto importante, que é o gás social, que é um projeto para subsidiar famílias. No Brasil é um projeto federal na compra do gás de cozinha, não é isso, Carlos Eduardo? Mais uma vez, boa noite. Mais uma vez, boa noite, Carlão. Olha, antes da gente encerrar nossa participação hoje, é importante a gente dizer que a Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto de lei que cria o auxílio gás social, que vai subsidiar o preço do gás de cozinha para as famílias mais pobres. O projeto de lei prevê que o Ministério da Cidadania vai ter 60 dias para regulamentar os critérios que vão definir as famílias a serem contempladas, a periodicidade desse benefício, como vai funcionar esse programa e a forma como ele vai ser pago, cujas parcelas não podem passar de 60 dias de intervalo. Na verdade, o governo vai repassar um valor para essa família para que ela possa, para ajudar essa família a comprar o gás. O governo não vai comprar o gás, nem vai dar o dinheiro total do preço do gás. Ele vai dar uma quantia que vai ajudar na compra
a compra da botija equivalente àquela de 13 quilos. Provavelmente esse valor vai ser a metade do preço da botija de 13 quilos. Agora, o deputado Carlos Zaratini, que é o autor desse projeto, ele falou que o Ministério da Cidadania, ele que vai cuidar desse valor para que esse valor seja nacional, porque há oscilação no preço do gás aí no Amazonas, no Pará, no Maranhão, São Paulo, Rio Grande do Sul. Em cada estado tem um valor por causa da logística, né? Do preço da logística, o preço do combustível, inclusive, para levar o gás até a cidade. Então, o preço do gás varia de estado para estado. Então, eles querem criar um valor nacional. Então, de onde vai sair esse dinheiro para pagar o povo, né? Que serão milhões de benefícios nessa ordem. Esse dinheiro vai sair da CID, do imposto cobrado no consumo de combustíveis, e também dos royalties de petróleo, que teve um aumento no ano passado, um pagamento a mais para o governo. A Petrobras pagou um valor a mais de royalties para o governo federal no ano passado. Então, provavelmente, agora esse assunto não está certo, aliás, não está definido ainda, para que todos entendam. Passou na Câmara dos Deputados. O tema agora vai para o Senado. Aprovando no Senado, vai para a sanção presidencial e publicação no Diário Oficial. Isso se não houver o veto do presidente. É um projeto do Poder Legislativo, não é um projeto do governo, então pode haver vetos. Até lá, até a publicação do Diário Oficial, entra o Ministério da Cidadania para definir as regras e quem vai receber. Provavelmente serão as famílias cadastradas no CadÚnico. Volto com você, Carlão e Cid, um abraço a todos. Ok, obrigado mais uma vez pela sua participação e boa noite. Até mais, gente, até amanhã. Até amanhã, valeu. Mais uma vez aí a participação direto de Brasília, Carlos Eduardo, nosso correspondente lá no Distrito Federal. 18 horas. Olha, neste sábado haverá um evento teste na Praia da Ponta Negra. A abertura total vai depender deste projeto. Os detalhes você vai conferir agora com o nosso repórter Hector Silva. Com o avanço do processo de vacinação contra a Covid-19 e a diminuição no número de novos casos confirmados da doença nos últimos 30 dias na capital do Amazonas, a Prefeitura de Manaus anunciou que estuda a reabertura da Praia da Ponta Negra para os banhistas no sábado dia 2 ou no domingo dia 3. A iniciativa contará com um evento teste que acontecerá no sábado, conforme explica o subcoordenador da Comissão de Reabertura da Praia da Ponta Negra, César Freitas. Nós vamos isolar as entradas de acesso à praia. Isolar em que sentido? Nós vamos colocar guardas municipais para orientar e fazer essa cobrança do cartão de vacina. Então, nos 6 pontos de acesso à praia, nós vamos estar com pessoas orientando os nossos visitantes, os nossos banhistas, para que eles possam apresentar o seu cartão de vacina e assim ter o acesso liberado para que ele possa desfrutar de um bom sábado. A reabertura contará também com a presença de servidores da Secretaria Municipal de Saúde que confirmarão se os banhistas possuem ao menos uma das vacinas. Nós estamos com a comissão da Ponta Negra, que é direcionada pelo INPLUP, né? Estamos também com a Guarda Municipal, através do Tenente Urilia, que vai nos ajudar mandando pessoas para a gente poder fazer o controle. E estamos nas últimas negociações com a Censa, que é realmente o órgão responsável por essa parte, para a gente também dar esse apoio para quando a pessoa vier até nós perguntar, a gente poder fazer uma consulta na hora. Eu esqueci minha carteira, e ali temos uma equipe técnica, né, para fazer uma consulta através do Vacina, esse programa que existe do Vacina Manaus, né? Em abril deste ano, o prefeito ampliou o espaço destinado à prática de exercícios físicos individuais e caminhadas no complexo turístico da Ponta Negra com a abertura de uma faixa liberada aos domingos. 3 meses depois, o espaço passou a receber também o projeto nas quartas-feiras. A Praia da Ponta Negra ela já estava funcionando de uma forma parcial, segunda a sexta, até às 17 horas. Então, por que não estava havendo assim essa cobrança da forma como o prefeito colocou com relação às vacinas? Porque a demanda era muito pouca. Nós tínhamos poucos visitantes, poucos banhistas. E o espaçamento entre eles já era de uma forma natural, porque a praia já está grande. Então, nós orientamos para que os permissionários mantivessem as barracas de recebimento a esses frequentadores durante a semana, com um espaçamento bem tranquilo.
Hector Silva para o 18 horas. 18 horas. Olha, as águas do Rio Negro baixaram mais 14 centímetros de ontem para hoje. Na manhã desta quinta-feira, o nível do Rio Negro no Porto de Manaus era de 22 metros e 76 centímetros. Você está ouvindo 18 horas. E diante de tantos reajustes que estão aí deixando os brasileiros mais pobres, enfim, uma boa notícia. O ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, negou o pedido da Águas de Manaus para suspender a decisão do Tribunal de Justiça aqui do Amazonas, que impediu aquele reajuste de 24,5% na tarifa de água e esgoto em Manaus. E que reajuste, hein? 24,5%, hein? É pesado demais. Vamos saber mais detalhes aí sobre essa decisão ao vivo, pelo telefone, através do telefone, né? A nossa repórter Júlia Gomes. Então, Júlia, a tarifa de água não terá mesmo esse absurdo de reajuste, não é isso? Boa noite, Julinha, tudo bem? É isso mesmo, Carlão. Boa noite para você, ao Cid e também aos nossos ouvintes, pelo menos por enquanto. Sim. Então, como você já adiantou, a decisão é do Superior Tribunal de Justiça, do ministro Humberto Martins, que negou o pedido da empresa Águas de Manaus para suspender a decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas, que impediu o reajuste de 24,5% na tarifa de água e esgoto da capital. O ministro afirmou que o pedido foi um mero inconformismo da empresa. Ele explicou que a suspensão só poderia ser concedida caso houvesse grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública. Humberto Martins afirmou que isso não ocorre neste caso. A gente aproveita para lembrar que esse aumento de 24,5% foi aplicado na fatura do mês de agosto pela concessionária, mas vetado no final do mês passado. Ainda no mesmo mês, né, essa decisão saiu no dia 31 de agosto do Tribunal de Justiça do Amazonas, negando esse aumento e a pedido que foi um recurso da Prefeitura de Manaus. A Água de Manaus, ela alega que o reajuste é necessário para manter os serviços prestados e o investimento na concessionária e que, caso não ocorra, a cobertura de saneamento básico da capital pode piorar, sendo que a cidade tem apenas 22% de cobertura do sistema. A Água de Manaus alega ainda que pode haver redução da qualidade do serviço prestado. A reportagem do 18 horas entrou em contato com a empresa e, em nota, a Águas de Manaus informou que está dialogando com o município em busca de uma solução administrativa para a questão. A empresa ainda pode recorrer da decisão no processo original, que ainda corre no Tribunal de Justiça do Amazonas. Então, a gente aí deve, pelo menos por enquanto, não ter esse reajuste, né? Mas, como sempre, a Águas de Manaus deve recorrer na justiça local aqui do estado. Volto com vocês aí nos estúdios. Ok, obrigado pela sua participação, Julinha Gomes, e boa noite. Boa noite. Bom, conversamos com a repórter Júlia Gomes aqui no 18 horas. 18 horas. Olha, as aulas presenciais da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, estão previstas somente para o dia 10 de janeiro de 2022. A informação foi confirmada pelo próprio reitor da universidade, que é o Davi Lopes Neto. Pois é, o calendário já foi aprovado, mas pode sofrer mudanças conforme os índices, né, da pandemia da Covid-19 aqui no estado. A UFAM criou um comitê de biossegurança para monitorar o risco de contaminações pela doença. E atualmente as aulas são realizadas de forma remota na instituição, e isso desde o dia 8 de setembro do ano de 2020. Já para a modalidade presencial, a instituição planeja um retorno gradativo. Exatamente. E desde o primeiro dia de setembro, Carlão, os servidores da UFAM estão retornando de forma gradual às atividades presenciais. 18 horas. Olha, o preço do gás natural veicular, o GNV, é um dos mais altos do país. De acordo com a última pesquisa publicada pela Agência Nacional do Petróleo, os preços praticados aqui na capital, aqui em Manaus, para a venda do metro cúbico de gás natural veicular estão bem mais caros do que os praticados lá em São Paulo, por exemplo. Pois é, isso é porque a gente tem gás aqui aberto, mas enfim, né? A pesquisa realizada entre os dias 19 e 25 de setembro deste ano mostra
mostra que o GNV em Manaus é 28 centavos mais caro que na capital paulista. A pesquisa mostra ainda que o preço médio do GNV em Manaus era de R$ 3,99 contra R$ 3,70 em São Paulo. E a demanda por gás natural veicular segue em ritmo de crescimento. Dados da Companhia do Gás do Amazonas, que é a Cigás, indicam novo recorde mensal na venda do combustível no mês de agosto. Naquele mês, o volume médio comercializado atingiu 18 mil metros cúbicos por dia. Esse é o 5º mês consecutivo de recorde registrado pelo segmento. Mais detalhes sobre esse assunto você pode conferir no 18horas.com.br, que é o site de notícias da Mix Manaus. Você está ouvindo 18 horas. Bom, uma reportagem do jornal Estado de São Paulo, publicada hoje, mostra que o gasto militar na Amazônia cresceu 178% e ainda assim o desmatamento se mantém em alta. Desde que as Forças Armadas passaram a fazer o combate direto à derrubada da floresta em 2019, a área desmatada se manteve acima dos 10 mil quilômetros quadrados, o que não acontecia desde 2008. A reportagem é de Héctor Silva. Um relatório realizado por um gabinete compartilhado em Brasília, formado pelo senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, e pelos deputados federais Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, e Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, aponta que o orçamento para ações tradicionalmente associadas à preservação do Ministério do Meio Ambiente vem caindo, saindo de 1,07 bilhão em 2014 para 647 milhões em 2020. A queda de investimento no Ministério do Meio Ambiente foi maior no ano passado, na comparação com anos anteriores. Por outro lado, houve investimentos de 140 milhões e 389 milhões de reais em 2019 e 2020, nas despesas com as missões de garantias da lei e da ordem, as GLOs, uma operação prevista na Constituição Federal, realizada exclusivamente por ordem do Presidente da República, da qual autoriza o uso das Forças Armadas no combate ao desmatamento. Os gastos militares já representam 37% de todo o valor investido para frear a derrubada da floresta. Para o deputado Felipe Rigoni, essa escolha na alocação das verbas está longe de ter resultados. De acordo com o relatório dos parlamentares, há uma forte correlação entre investimentos no Ministério do Meio Ambiente e queda no desmatamento. O mesmo não se comprova em relação às ações militares na Amazônia. Entre agosto de 2020 e julho deste ano, o desmatamento acumulado na Amazônia foi o segundo maior do governo Jair Bolsonaro e o terceiro maior da série histórica do sistema do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, iniciado em 2015. O nosso relatório mostra uma correlação, não mostra causalidade, mas mostra que existe uma correlação entre mais investimentos no MMA e menos desmatamento, e uma correlação que não existe no GLO. Quanto mais você investe em GLO, você não tem um efeito direto na redução do desmatamento. De acordo com a deputada federal Tabata Amaral, os investimentos nas missões de garantia da lei e da ordem não estão sendo voltados completamente para o combate ao desmatamento na Amazônia. E é importante pontuar que tem uma reportagem da Piauí que mostrou que uma parte desse dinheiro que foi direcionada para os militares foi utilizada com coisas que não impactam necessariamente no combate ao desmatamento, como, por exemplo, na reforma de quartéis. Então, se a gente tem esse recurso que estava inicialmente direcionado para o desmatamento e ele passa a ser repassado para as GLOs, na prática, o que a gente tem sim é uma queda no orçamento direcionado para a preservação. Em nota aos depoimentos dos parlamentares, o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, declarou em evento alusivo aos 1000 dias de governo Bolsonaro, nesta quarta-feira, dia 29, que a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira empregam seus meios com dedicação e profissionalismo, assegurando a integridade do território nacional, protegendo as riquezas naturais e levando assistência às populações ribeirinhas e indígenas. Héctor Silva para o 18 horas. 18 horas. Após denúncia do 18 horas, o governo do Amazonas anuncia licitação para manutenção de estádios. Isso mesmo.
menos de uma semana após o 18 Horas denunciar o pagamento de 17,8 milhões de reais via reconhecimento de dívida, sem licitação, a Contato Serviços de Conservação e Manutenção Eireli, o governo do Amazonas publicou o aviso de licitação em pregão eletrônico para a contratação de empresa de manutenção predial nas unidades desportivas sob a responsabilidade da Fundação Amazonas de Alto Rendimento. Cid Soares, e no último dia 27, o 18 Horas informou ainda que o governo do Amazonas já pagou mais de 17,8 milhões de reais para o Contato Serviços de Conservação e Manutenção Eireli via reconhecimento da despesa como indenização, ajuste de contas, sem licitação e sem contrato para limpeza, asseio e conservação predial da Arena da Amazônia, Vila Olímpica de Manaus, Arena Amadeu Teixeira, Ginásio René Monteiro, Ginásio Elias Assayag, lá em Parintins, Estádio de Futebol Ismael Benigno, Estádio de Futebol Carlos Amit e Estádio de Futebol Oswaldo Frota. Bom, apesar de toda essa bolada aí, falta refletor na Arena da Amazônia, que será palco do jogo entre Brasil e Uruguai, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E para receber esse jogo, a arena está sendo preparada agora, com serviços que incluem pintura, lavagem, limpeza da arquibancada, manutenções nas redes elétricas e hidráulicas, além de adaptações no serviço de internet a ser utilizado no jogo. Tudo isso, Carlão, já deveria ter sido feito. É a farra com dinheiro público. Farra, né? Isso aí já devia ter sido feito pela empresa. Não tinha que estar pronto isso aí. Tinha que estar pronto. São mais de 17 milhões do governo do Amazonas, né, jogou aí nessa empresa e ainda não fez nada. Agora que vai ter um evento que vão fazer. O que estavam fazendo antes, então? Agora 6h46. Boa noite. 18 horas. Olha, daqui a pouco, hein? Você vai saber qual foi o bairro que teve maior valorização dos imóveis este ano. E que o governo do Amazonas vai ser obrigado a reestruturar todo o Instituto de Identificação Aderso Conceição de Melo. 18 horas. Olha, agora nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã, hein? Amanhã é sexta-feira, Cid Soares. 1º de outubro, então, inclusive começando aí um mês novo, hein? Previsão, tempo e temperatura com Cid Soares. Previsão do tempo. O mês começa com... Tem muita diferença no dia, né? Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Olha só, a temperatura vai ficar variando entre 23 graus na mínima e 30 na máxima. A umidade relativa do ar vai atingir máxima de 82%. E é isso. 18 horas. Muito bem, agora nós vamos conferir os indicadores econômicos desta quinta-feira. O dólar fechou em alta de mais 0,29%, cotado a R$ 5,44. O euro fechou em mais 0,22%, cotado a R$ 6,30. Pois é, o Bitcoin fechou em alta de mais 6,24%, fechando o dia em R$ 236.452. E o Ibovespa fechou negativo, registrando menos 0,11%, fechando aos 110.979 pontos. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o metro quadrado de imóveis residenciais no bairro Compensa, na zona oeste de Manaus, foi o que mais valorizou nos últimos 12 meses, segundo o índice FIPESAP, da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica FIP, estudo que acompanha o preço médio de apartamentos prontos em 50 cidades brasileiras com base em anúncios da internet. A variação anual do preço médio de venda de imóveis residenciais em Manaus, nos últimos 12 meses encerrados em agosto de 2021, foi de 13,71%. No bairro Compensa, foi de 30,5%, com o metro quadrado passando a R$ 4.814. O metro quadrado mais caro continua sendo no bairro Adrianópolis, com R$ 6.437, seguido da Ponta Negra, com R$ 6.215. 18 horas. Olha, o estado do Amazonas perdeu recurso na justiça e tem um ano para reestruturar o Instituto de Identificação Anderson Conceição de Melo, órgão responsável pela emissão das carteiras de identidade da população civil do estado.
Mas aí não somente a emissão das carteiras de identidade, Carlão. O Instituto realiza a identificação de cadáveres por impressões digitais, com emissão de laudos essa palavra é complicada, necropapiloscópicos, também ajuda a identificação de impressões digitais, inquéritos policiais e na emissão de certidões de antecedentes criminais e retratos falados, ou seja, é uma peça fundamental na polícia científica no estado. Acompanhe agora na reportagem de Hector Silva. O Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo, responsável, entre outras atividades, pela emissão das carteiras de identidade da população civil do Amazonas, será totalmente reestruturado graças à decisão judicial favorável ao pedido do Ministério Público do Amazonas. A reestruturação foi requerida em ação civil pública no dia 20 de maio de 2020. De acordo com o promotor de justiça que assina a ação, João Gaspar Rodrigues, o Instituto atualmente não tem estrutura física adequada, além de possuir gestão documental ainda em papel. Por conta disso, o Ministério Público precisou entrar com a ação. Tem mais de 3.600.000 prontuários, tudo em papel. E segundo vistorias que foram feitas lá várias vezes pela 60 PROCEAP, esses prontuários não têm espaço adequado para serem armazenados, ficam em escadas, em lugares improvisados, como copa e cozinha, para colocar isso tudo. Então, houve também uma vistoria feita pelo Corpo de Bombeiros, que detectou várias inconsistências. Há denúncias de sindicato dos peritos, enfim, há uma infinidade de inconsistências que nós levantamos lá no II, não apenas no II, mas também no IC e no IML, que nos levaram a entrar com essas 3 ações contra o Estado do Amazonas. Além da bem conhecida atividade de identificação da população amazonense e emissão de carteiras de identidade, o Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo realiza identificação de cadáveres por impressões digitais com emissão de laudo necropapiloscópicos. Também realiza a identificação de impressões digitais em inquéritos policiais, emite certidões de antecedentes criminais e retratos falados, sendo assim um órgão fundamental para a segurança pública do Estado. Começa a importância pelo fato de que toda a identificação civil da população do Amazonas, em torno de 3.600.000, passa pelo Instituto de Identificação. Isso já confere uma importância fundamental ao Instituto de Perícia. Além do mais, existem algumas perícias, como as papiloscópicas e necropapiloscópicas, que são feitas somente por esse instituto, que são perícias que identificam pessoas que estão no IML ou suspeitas de terem cometido algum tipo de crime. Então, assim, essa conjuntura, ela reflete a importância do Instituto e levou a gente a entrar com essas ações contra o governo do Estado do Amazonas. Hector Silva, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, o cantor Gustavo Lima e o humorista Tiro Lipa vão receber em breve o título de cidadão do Amazonas. A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas aprovou, por unanimidade, na sessão plenária, a honraria aos artistas, como forma de agradecimento pela doação de oxigênio e insumos para o Amazonas durante a segunda onda da pandemia da Covid-19. Em janeiro, quando Manaus era considerada epicentro da Covid-19 no Brasil, cenas da falta de oxigênio nos hospitais correram o mundo todo sem ter como abastecer as unidades de saúde e dar assistência aos pacientes que se tratavam em casa, no próprio lar. O Estado entrou, naquele período lá, em colapso e muitas pessoas morreram por complicações causadas pela doença. A situação só não foi ainda pior porque os artistas se mobilizaram e fizeram as doações, Cid Soares? O cantor Gustavo Lima e também o Tiro Lipa, que vão receber em breve aí o título de cidadão do Estado do Amazonas. 18 horas. Muito bem, agora faltando um minutinho para as 7, vamos direto para o nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
Os números do emprego no Amazonas divulgados pelo Ministério da Economia mostram uma tendência de retomada dos setores de serviços e comércio no estado. Foram os dois setores que mais contribuíram para o saldo positivo de admissões de trabalhadores em agosto aqui no estado do Amazonas. O setor de serviços registrou saldo de 2.956 admissões e do comércio 959 admitidos. Ambos são os chamados comércio de bens e serviços, a área econômica que mais emprega no Amazonas e também que mais gera impostos. E também o que mais sofreu as consequências da pandemia. Os sinais de retomada são um alento para os empresários e também para os que procuram emprego. E uma lembrança de que o comércio de bens e serviços precisa e merece sim ser encarado com um foco mais favorável pelos líderes políticos aqui do nosso estado. 18 horas. Agora 7 em ponto, Cid Soares, e finalizamos aí mais uma edição do 18 horas, finalizando também o mês de setembro, né? Pois é, amanhã começa outubro. E esperamos aí, lógico, né, já para esse final de ano, um distanciamento maior dessa pandemia. Esperamos que 2022 comece bem e a gente muito mais longe dessa coisa ruim. Já estamos aí no final do ano, praticamente. Claro. Praticamente. Valeu, Cid. Boa noite, querido. Boa noite. Boa noite pra você em 100,7. Continue bem, continue na sintonia certa e até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.